Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou coordenador do curso de administração aqui do Einstein. Estou com duas convidadas aqui também, alunas do nosso curso do terceiro ano, a Carol e a Isa, estão aqui, não sei se dá para ver, mas daqui a pouco elas vão se apresentar também. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o curso, né? A gente faz essa live todo ano para explicar um pouco da dinâmica de funcionamento e por que você deveria estar com a gente aqui no próximo ano, tá? O nosso curso é um curso bem robusto. Apesar de estar no Einstein, que, né, é uma instituição mais focada em saúde, o nosso curso ele tem um viés para o mercado, ou seja, ele atende qualquer tipo de interesse que você tenha, né, de trabalho. Por exemplo, quer trabalhar em finanças, quer trabalhar com marketing, economia, enfim, né, é uma formação bem abrangente. E o que a gente tem aqui de saúde são três disciplinas que você, né, pode utilizar para, caso você tenha interesse, trabalhar aqui dentro da nossa instituição também. Essa é uma grande oportunidade, né, que a gente disponibiliza para os nossos alunos, que é a capacidade deles poderem trabalhar aqui desde o primeiro, né, semestre aqui, né, que é um ponto forte comparado às demais faculdades, né. Então, a gente fala que a gente é uma universidade empregadora. O que isso quer dizer? Todos os alunos podem, desde o primeiro semestre, ter uma experiência dentro do Einstein e isso já colocar no currículo, colocar no LinkedIn ali. Para quem faz administração, isso é muito importante. Tem um selo do Einstein, por exemplo, e uma trajetória aqui pode fazer você conquistar depois outras grandes oportunidades ou desenvolver sua carreira aqui também, que é uma excelente instituição. Tá? Então, o primeiro aspecto, eu acho que é tirar né, entendimento que algumas pessoas têm, achando que aqui é uma formação especializada em saúde. Não é. Né? O nosso foco realmente é ter uma formação bem ampla, depois elas podem contar um pouco sobre o nosso currículo. Tá? A gente também é especializado em metodologias ativas, né? A gente adota algumas aqui, uma que é forte em toda a instituição, o Team-Based Learning, né? Que é uma metodologia de Harvard, muito famosa e adotada, né, em todos os cursos. A gente também tem o PBL, né, que é focado em projeto. Então a gente desenvolve projetos com empresas em todo o semestre. Agora o pessoal está fazendo com São Paulo, teve com a GE, com a Novartis. E em todo semestre tem uma empresa nova aqui que a gente resolve um problema com eles. A gente também tem a parte do duplo diploma, né, que é um aspecto super interessante que a gente conseguiu, né, formalizar esse ano. Então, se você fizer aqui 4 anos com a gente e mais um ano na Europa, você sai com um diploma europeu também. E isso te dá um diferencial no mercado, né? Quando eu falo um diploma, eu falo realmente, não é um intercâmbio só, mas um diploma oficial de graduação lá fora, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. E as aulas, né, são de profissionais super dinâmicos. Eu tenho um perfil, né, que vai muito à linha de não só também de professores que são acadêmicos, mas também com experiência de mercado. Então, um professor nosso aqui que é um exemplo disso é o Leonardo Dias, que é o CFO da IBM, professor deles aqui de governança, de finanças, né, que ajuda os alunos a terem uma visão prática, né, e não somente aqui, né, teórica do que eles estão aprendendo, tá? Então acho que isso é super interessante. E aí, como é que é a nossa formação, né? O nosso curso ele é desenvolvido em 4 anos, 90% das aulas são de manhã, tá? À tarde a gente oferece várias atividades para o aluno, né? Então, algumas são obrigatórias, por exemplo, nos 3 primeiros semestres, quer dizer, até o terceiro semestre você tem algumas atividades que vai te ocupar, por exemplo, uma tarde na semana, tá? Depois do quarto semestre, aí as aulas passam para amanhã, 100%, e aí você tem a tarde livre para desenvolver, por exemplo, estágio e outras atividades que a gente indica. Além disso, a gente tem laboratórios. O que seria laboratório, né? O nosso currículo, apesar de ter 3.600 horas, ou seja, um currículo extremamente completo, né, 20% acima da média que a gente tem no mercado, nós oferecemos complementações a ele, ou seja, programação, a parte de Excel, que são algumas disciplinas, né, alguns temas que a gente não trabalha em sala de aula, porque não são, de fato, um tema, né, que é de administração, mas é uma ferramenta que você vai utilizar no dia a dia. Então, por exemplo, vocês estão tendo agora uma de Excel e programação, VBA, estão tendo agora um de Growth Hacking, que é da parte de marketing, e a gente convida executivos para desenvolverem essas atividades. Então, por exemplo, quem está fazendo é executivos da Gol, do Itaú, no próximo semestre vai ser do Itaú também. E assim a gente vai complementando a formação do aluno para que ele saia aqui, né, não somente com o conhecimento, mas também com algumas ferramentas para poder, né, desenvolver a carreira dele ao longo dos próximos anos. Tá? Então,
Outra coisa que eu incentivo muito, né, e meu perfil também, é que o aluno faça estágio, né? Eu acho que isso é um ponto muito ressaltado aqui na graduação. A gente tem um escritório de carreiras, um professor dedicado a dar esse suporte, justamente porque a administração é um conhecimento que você vê na prática também, né? Ele não é só teórico, como, por exemplo, outras formações mais da linha sociais, né? A gente também tem é um social aplicado, ou seja, o nosso conhecimento no dia a dia das empresas acaba de fato acontecendo, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Eu tenho alunos que estão no segundo ano já na Amazon, né? Alunos que estão no segundo ano na Novartis. E elas aqui também, no caso aqui no Einstein, em outras instituições que fazem parte aqui do nosso ecossistema, tá? Então, eu vejo que se você tiver dúvida, né, sobre a questão de escolha, a nossa faculdade é uma excelente escolha, né? Eu faço questão de dizer isso para vocês porque eu tenho vivência em diversas faculdades. E se eu estou aqui é porque realmente é uma escolha minha também, né? E porque eu aposto nesse projeto no sentido de ele ter um potencial aqui de se tornar um grande curso em pouco tempo, né? O nosso curso é recente, por isso que eu falo isso, né? Estamos no terceiro ano, formando a primeira turma no ano que vem, né? E uma turma excelente, uma turma que tem uma postura super né, avançada, madura, né? E a gente vê essa evolução dos alunos ao longo do tempo, né? E não somente por conta dos nossos professores, mas também por conta da metodologia. A gente tem feedbacks constantes para os alunos em relação à parte comportamental, né? Eles estão aqui e vão evoluir nessa parte. Teve um pai que me procurou, né, de um aluno do primeiro ano aqui recentemente, ele falou: Pedro, meu filho era de um jeito quando ele entrou, em 6 meses ele é outro. Né? Então, o que vocês fizeram com ele aí? Porque em 18 anos eu não consegui fazer. Né? Então, na verdade é o seguinte, é muito por conta dessa questão do feedback. Né? Então, aqui a gente dá um feedback para você a cada dois meses, mais ou menos, você recebe tanto feedback dos professores, dos coordenadores e também dos colegas. Isso vai te dando uma visão externa de você, né? Que muitas vezes a gente acabam recebendo na vida. Né? Às vezes o pai acabam falando, ou os colegas acabam evitando, e aqui faz parte da nossa também cultura de aprendizado, tá? Então acho que é um aspecto bem importante também. A gente tem outras metodologias diferentes que você não encontra em outro lugar. Por exemplo, simulação realística. São atores que são contratados para simular situações que você vai ter no mundo empresarial, e aí com certeza você vai aprender de uma maneira que talvez você nunca imaginou, né? Que é estar ali num cenário que você né, apresentado na hora, você tem que lidar com aquela situação e aí resolver, né, aquele problema sem muito condições de fugir. Não tem chat GPT, não tem colega para ajudar, né? É você contra você ali, né, tentando resolver uma questão em real time, né? Então acho que esse é um aspecto bem legal. A gente tem a empresa Júnior também, né, que também tem projetos com Einstein, com outras empresas do mercado, tá? Esse é um aspecto super interessante. E eu, como coordenador, a gente faz algumas atividades que eu convido você a participar. Né? Dia 19 a gente tem um curso aqui de gestão ágil de projetos, né? Que gestão ágil é um tema que é aplicado em engenharia, em medicina, em qualquer outro curso. Então, se você tiver interesse em participar, esse curso é gratuito, está lá no Einstein. Coloca no Google aí, gestão ágil de projetos, Einstein curso, você vai achar. E aí você pode se inscrever. Né? Começa às 19, eu mesmo vou ministrar, tá? Vai ser aqui no CEP. A gente vai ter também uma competição, dia 22 de agosto, sexta-feira. Eles vão participar também, as turmas, e aí a ideia é nessa competição, né, que a gente vai promover junto com a IBM, né, com a GE, com o laboratório Achei e com o próprio Einstein. Cada grupo que for vencedor, são 4 desafios, vai ganhar cada representante ali do grupo, até 8 representantes por grupo, premiações equivalentes a R$ 500, tá? Então, cada elemento, né, cada pessoa do grupo. Eu acho que é super legal você participar, conhecer um pouco da nossa infraestrutura aqui também. Deixa o convite, é só colocar, quem tiver interesse, pode colocar eu quero aí também, que vai o link, depois a gente manda esse outro link também, tá? Além disso, a gente tem, né, para acontecer essas conversas com o coordenador. Então a gente é muito aberto aqui, elas podem falar isso depois, sem ter nada combinado aqui, isso aqui é totalmente natural. Elas têm meu WhatsApp, elas falam comigo na hora que elas querem, e isso é uma coisa bem diferente do que eu vejo em outras instituições. É o WhatsApp, tá, pessoal? Não é Slack, não é e-mail, é realmente o contato pessoal, nem corporativo. Isso porque eu acho que é uma maneira da gente facilitar a vida das pessoas, né? A vida já é difícil por si só. E aí, se tiver um coordenador que é muito fechado ou, né, longe dos alunos, fica mais difícil ainda. Então, a ideia realmente é facilitar a vida de vocês, esse é o meu papel aqui
né, junto com os professores e também com os alunos. Além disso, acho que um ponto forte, se você quiser visitar aqui, é conhecer o prédio. Esse é um ponto muito interessante. Eu acho que quem não conhece o prédio, você vai ter uma grata surpresa de visitar aqui. É uma infraestrutura que eu diria que é a número 1 do Brasil. Tá? Comparado com qualquer outra instituição aí competidora, a gente tem uma infraestrutura que não chama muita atenção de fora. Se você passar aqui do lado do hospital, talvez você nem note. Né? O Einstein é bem, vamos dizer assim, discreto. Por outro lado, se você entrar aqui, você vai perceber, né, que é um lugar meio um paraíso, assim. Eu acho que vale a pena conhecer só pela infraestrutura, né? E fazer parte do curso, com certeza, vai te dar algumas vantagens aí. As nossas turmas também, a gente tem um foco em formar turmas gigantes, turmas que você é mais um, né? Todos os professores conhecem os alunos por nome, isso é um fator que eu vejo, né, visitando os colégios aí de elite, e colégios também que não são da elite, colégios que são, né, que estão focando em aprendizados mais direcionados. Né? A gente conhecer o aluno pelo nome, entender muito bem o que ele pensa, as dificuldades que ele possui, né? E é isso que quer dizer na realidade. A gente foca em turma de 30 alunos no máximo, para evitar também essa sobrecarga cognitiva para o professor e para o coordenador. Né? Então, o que isso quer dizer? Você vai ter um atendimento personalizado, né? Uma rotina no dia a dia aqui que vai te dar vantagens comparadas aí a outros colégios. Tá? Então, eu vou passar aqui para nossas convidadas, eu vou falar um pouco do dia a dia delas como aluna. Desde o primeiro ano, se puder, né, dar um pouco da sua visão do primeiro ano. Nós falamos da primeira turma, né? Então, até agora no terceiro ano, o que evoluiu, o que vocês aprenderam e o que vocês acham do curso de maneira geral, tá bom? Obrigada, Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Carolina. Eu tenho 20 anos, faço parte da turma 1 de administração, então eu fiz o vestibular em 2022 para começar em 2023. Primeiramente, eu acho que por que eu escolhi o Einstein, né? Eu sabia que era um curso novo, então eu vi uma palestra falando sobre esse curso de administração. Eu já estava certa que eu queria administração, mas eu não sabia onde, né? Eu fui sondando algumas faculdades, algumas universidades aqui de São Paulo, porque eu sou aqui de São Paulo. E o Einstein me chamou a atenção principalmente pela infraestrutura, que eu vim aqui, eu vim visitar. Foi assim um choque para mim, eu nunca tinha visto nada igual como esse prédio. O CEP é maravilhoso, acho que todo mundo devia ter essa experiência de vir aqui visitar. Pelo corpo docente, que eu vi lá a grade curricular, o corpo docente era super, super bem qualificado, e hoje, como aluna, eu posso afirmar isso. O corpo docente é maravilhoso, além da proximidade que a gente tem com eles, eles são super receptivos com os nossos feedbacks, a gente consegue ajustar tudo que a gente tudo que está na nossa alçada, né? E, em terceiro lugar, eu acho que foi essa possibilidade de eu começar a ter contato com o meio corporativo desde o primeiro semestre. Então, para mim, isso foi um super diferencial. Eu sempre gosto de sempre aprender na prática, então, a partir do segundo semestre, no primeiro semestre, eu quis me dar um tempo para eu conseguir entender qual era a dinâmica da faculdade, né? Muito diferente da escola, como que era a metodologia nova de TBL, Team Based Learning, que a gente senta em mesas, então você nunca vai estar sozinho, você sempre vai estar trabalhando em equipe. Eu acho que isso é uma das habilidades que a gente mais trabalha aqui dentro do Einstein. Então, essa metodologia fez toda a diferença, eu acho que para minha carreira até agora, né? Mas começando então no começo, no primeiro semestre eu entrei, aprendi, conheci várias pessoas novas de vários lugares de São Paulo, do Brasil. E no segundo semestre eu iniciei minha jornada já na monitoria aqui dentro do hospital, que eles têm essa oportunidade. Então, desde o primeiro semestre, a gente é muito instigado a procurar experiências corporativas dentro aqui do Einstein, porque a gente tem essa ponte, como a gente é uma Employer University. Então, eu entrei no Einstein, no segundo semestre já comecei a monitoria. Consegui ter esse primeiro contato com o meio corporativo, que eu era muito nova, eu entrei com 17 anos, então acho que muitas outras faculdades não conseguem ter esse link que o Einstein consegue com o mundo corporativo. Eu fiz essa monitoria, depois eu troquei de monitoria, porque eu acho que é o bom da administração, que ela abre muitas portas. Então, você consegue seguir para vários caminhos diferentes. Eu tentei não achei que era o meu perfil, então eu pude ter a oportunidade de conseguir outra monitoria. No terceiro semestre, já comecei outra monitoria. E em 6 meses, eu fui promovida a estagiária. Não sei se eu posso falar isso, mas eu consegui um estágio aqui dentro do Einstein. E, para mim, isso está sendo muito, muito bom. Eu estou aprendendo com os melhores profissionais do mercado. E consigo aprender na prática o que eu aprendo na teoria dentro da sala de aula.
Aqui na faculdade também a gente tem vários órgãos acadêmicos. Eu fiz parte do HIT, que é o Hub de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo aqui do Einstein. Então, a gente consegue ter essa conexão muito forte com o empreendedorismo dentro da área da saúde. E também áreas correlacionadas que não sejam da saúde, mas que estão no ambiente de startup, corporações, empresas. E também agora eu estou fazendo parte do IHI, que é um órgão que fala muito sobre qualidade e segurança na área da saúde. Eu acho que eu já falei muito, vou passar a E a Isa, palavra para complemento Isa. da mentoria também, se puder falar. Tá bom, além combinado. do que você queria falar aí. Boa noite, gente. Eu sou a Isabela, eu tenho 20 anos também, sou aluna da T1 de Administração aqui do Einstein. E comentando também, né, um pouquinho de o porquê eu escolhi o Einstein e como está sendo minha jornada até aqui. Então, eu sou do interior e na faculdade não, né? Na escola eu vi que tinha ali no papelzinho de vestibulares administração no Einstein. Eu falei, gente, o quê? E eu fiz a inscrição no vestibular, prestei o vestibular e falei com a minha família, né? Eles falaram, mas por que lá? Tem tantas opções. É um curso novo, bateu aquela insegurança, né? De mandar a filha para outra cidade, para um curso que até então a gente não conhecia. E a gente conversou, né, com os coordenadores do curso, eles explicaram pra gente como que funcionava, e eu me interessei muito. O primeiro ponto que me brilhou os olhos, assim, foi a questão da Employer University, né? Então, ter essa oportunidade de poder trabalhar, né, de ter contato com o mundo corporativo desde o primeiro semestre faz muita diferença. Algumas dores, né, que eu observo nos meus amigos que fazem outras faculdades é isso, a gente só pode estagiar a partir do 4º ano, eu sinto que a gente aprende bastante na teoria, mas na prática tá, e aí, como que eu coloco isso em prática, né? Então, isso me brilhou realmente muito os olhos, e a quantidade de oportunidade que você tem dentro da faculdade. Então, contando um pouquinho, né, da minha jornada, no primeiro semestre, eu fui convidada a fazer parte da empresa júnior, então ela estava nascendo ali, né? Eu fui diretora administrativa, e eu criei um CNPJ do zero, que, gente, meu Deus, no primeiro ano de faculdade, com 18 anos, nunca pensei em fazer isso. A gente construiu um time, foi muito boa essa oportunidade. Depois de praticamente 10 meses, eu entrei como diretora de recursos humanos também. Foi uma área que eu nunca esperei trabalhar, de recursos humanos, mas naquela oportunidade eu abracei, foi ótimo. A equipe que a gente formou foi super legal, a gente tem contato até hoje. Na empresa Júnior nós recebemos prêmios nacionais e de estado também, então nós viajamos, enfim, foi uma experiência super legal. E eu recebi o convite do meu professor para fazer parte de uma iniciação científica, né? Então, ali eu escrevi um artigo sobre inteligência artificial, né, na saúde, e o artigo foi publicado e a gente foi apresentá-lo no CEMEAD, né, que é um dos maiores congressos de administração, que é da USP, e foi uma oportunidade super legal. Eu nunca imaginei, assim, escrever um artigo, eu sou uma pessoa um pouco mais dinâmica, e no primeiro que eu escrevi, com o amparo de toda, né, a instituição, deu super certo, então foi muito gratificante também. Em seguida, né, na verdade, ao mesmo tempo, eu entrei numa monitoria que é da Academia Digital do Einstein, que é uma plataforma de estudos, né, de conhecimento, de conteúdos da instituição, que é gratuita, fica aí o convite também para vocês conhecerem, que tem conteúdos de todos os temas, né, de gestão, a medicina. E por lá eu consegui gravar conteúdos, né, me comunicar e gravar com pessoas importantes do mercado, foi uma experiência muito legal. E logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar em uma outra monitoria de Venture Building, que é a área que eu estou hoje. Então, era uma área que estava nascendo no Einstein, eu sempre gostei bastante de inovação, e ali eu vi uma oportunidade, prestei o processo seletivo e deu certo. E após 8 meses eu fui efetivada, né, como estagiária. E durante todo esse processo, né, para além dessas atividades, a gente tem a mentoria, né, que o Pedro comentou. Então, como é? A gente faz tipo um match de mentores, que são pessoas do mercado, para nos auxiliarem, né, para nos mentorarem mesmo. Então, ali no nosso primeiro ciclo de mentoria, eu tive a Carla Frontini, né, que ela é da Novo Nordisk, tá certo? E foi ótimo, assim, a minha chefe, né, a minha gestora Carol a conhece. E foi ótimo, ela, por ali 3 meses, a gente foi marcando conversas, conversando, ela foi me orientando a quanto projetos que eu estava tocando, projetos pessoais, profissionais, o que eu penso, né, mais para frente. E agora também a gente está nesse segundo ciclo de mentoria, eu vou ter um novo mentor, o Rafael, que é Sales Manager da Insider, e eu estou super animada também, a gente tem nosso primeiro encontro na quinta-feira para conversar, e é muito boa essa oportunidade também
de não ser apenas um único mentor, para a gente pegar a visões de pessoas diferentes, né? E algumas pessoas, amigos comentaram comigo assim, é legal ter um mentor, muitos profissionais falam, é muito bom ter um mentor, mas a pessoa tem que ficar correndo atrás do mentor. E eu acho que é muito mais difícil quando você sozinho tem que procurar uma pessoa tão especializada. Então, ter essa rede de pessoas aqui no Einstein faz muita diferença. Como você acha também para você, Carol? Como que está sendo essa mentoria? Eu acho que pra mim tá sendo muito, muito bom. Eu tô seguindo, já tenho algo em mente do que eu quero seguir a minha vida profissionalmente, mas eu sei que a administração abre muitas portas, então eu tenho receio de ir para um lado e deixar outros campos em aberto. Então eu acho que essa mentoria tá me dando muito visibilidade das possibilidades em que eu posso atuar profissionalmente. E, Isa, eu acho que não só a mentoria, como a possibilidade de você fazer networking dentro da sala. Porque eu acho que, assim, a cada mês vem três executivos, profissionais do mercado super bem capacitados. E como a nossa sala é pequena, né, como o Pedro já disse, tem acho que uns 30 alunos, a gente tem a possibilidade de ir lá, conversar com o executivo, conversar com o CFO, conversar com o CEO, conversar com o founder de uma startup, e ele vai lá, responde, manda um WhatsApp, a gente tem esse contato muito próximo. Eu acho que isso é uma dos maiores diferenciais aqui da ADM Einstein também, porque vira e mexe eu vejo meus amigos também indo para uma palestra em outras faculdades, e eu falo, gente, mas o palestrante está tão distante, fala lá com ele, vai, vamos mandar um WhatsApp, você dá com uma ideia, vamos fazer isso acontecer, mas parece que tem essa distância. Aqui no Einstein a gente é super aberto, todo mundo vem conhecer a faculdade, é super legal, eu acho isso um baita diferencial. Boa. Vejo que já tem algumas dúvidas aqui, né? A questão do valor da mensalidade. A gente tem essa mensalidade agora desse ano de 5.700, né, por mês. Tá? Esse valor ele sofreu um ajuste com relação ao ano passado, mas, por outro lado, a gente fica alinhado também com um posicionamento ali, né, entre as faculdades que oferecem maior proposta de valor no mercado. Né? Então, a tendência do Einstein, de fato, é aos poucos precificar essa excelência que as colegas aqui comentaram. Né? A gente promove uma experiência, né, que, de fato, você, quando estiver aqui com a gente, vai perceber que é bem diferente com relação aí ao que a gente observa em outros lugares. Né? Então, o que eu destacaria? A personalização, né, eles perceberam aqui, quando ele fala mentor, talvez não ficou claro para você que está do outro lado aí. O que é isso? É um projeto nosso aqui, onde eu faço uma seleção de pessoas do mercado, que eles têm 3 encontros por mês com cada aluno, né, cada mentor com um aluno, então são mais de 70 mentores, e o objetivo deles nesses encontros é justamente falar um pouquinho sobre carreira, falar sobre desafios, criar um plano de melhoria para o aluno, olhar seus pontos fortes e fracos, e aí você tem um profissional dedicando algumas horas para você, né, te ajudando ali como se fosse um padrinho, basicamente é isso. Né? E aí no final desse ciclo a gente faz uma sessão de networking aqui, né, para realizar esse encontro presencial deles, que alguns fazem online. Tá? Bom, EAD, não temos nada EAD, é 100% presencial o nosso curso. Tá? Então, tanto os laboratórios quanto as aulas, a gente faz 100% presencial. Por que a Ju da CIMED foi aqui? Bom, a Ju, né, é uma pessoa que é do mercado da saúde, né, filha do pessoal que faz a gestão da CIMED, e aí a gente convidou ela para contar um pouquinho aqui sobre os desafios da gestão de uma indústria da área farmacêutica. Né? Então, ela falou um pouco da liderança dela, como é que faz o processo de gestão, apesar de ser uma pessoa super nova. Né? Então, pessoal, essa vivência de executivos em sala é a coisa mais comum que eles passam. Né? A Ju é um exemplo, mas já vieram outros executivos aqui, né, o CFO da SAP, o próprio professor nosso que é o CFO da IBM. Então, esse lado de conhecer pessoas aí que talvez sejam referência para vocês é uma rotina aqui do nosso aluno. Tá? Posso dizer com propriedade que não falta pessoa importante aqui dentro do nosso ecossistema. Tá? Além dos professores que fazem a gestão disso. E não é executivo que dá aula, tá? Só para deixar claro, assim, não é que a gente pega um cara do nada e coloca lá para ministrar aula. Não. O professor, no caso, faz uma estrutura onde o executivo entra ali com um case, né, com uma provocação para os nossos alunos desenvolverem, por exemplo, um trabalho, uma solução.
tá? Então, é bem nesse formato aí, onde a gente promove, né, dinâmicas constantes com eles, tá? Bom, enquanto a gente vai coletando aqui as perguntas, vestibular também a gente tem algumas vagas, né? Como é que é a distribuição do vestibular, né? A gente tem as inscrições aí até o próximo mês. O vestibular um pouco antecipado, tá? Então, se você está acostumado com os vestibulares aí do mercado, é importante colocar isso na sua régua de atenção, né? Dia 19 de setembro a gente fecha as inscrições e a prova é 12 de outubro. Então, muitas vezes as pessoas vão deixando, né? Porque os outros são um pouco mais para frente e o nosso caso, né? Se você tiver interesse, é bom ficar atento aí e já fazer a sua inscrição, tá? Além disso, a gente tem as vagas para o vestibular, a gente tem pelo Enem, tá? A gente recebe também alunos pelo Enem e também recebemos os candidatos que fazem, né, o currículo internacional, o IB e o Abitur, tá? Então, se você faz parte de alguma escola internacional, São Paulo e outras escolas que eu visitei também aí, né, você tem condições de aplicar por meio do seu resultado aí no teste, tá? O Enem, a gente também tem uma quantidade de vagas para, né, para esse tipo de candidato, e aí grande parte das vagas que a gente tem, né, praticamente aqui 70% é para o vestibular. Então, eu sugiro que você também aplique para o vestibular, tá? Então, como é que funciona, Pedro? Eu quero aplicar pelo Enem e pelo vestibular. Tem que fazer 2 inscrições. Uma pelo Enem e uma pelo vestibular. Vai pagar, né, 2 tarifas, cada uma é 174, mas pelo menos você tem aí a garantia de ter 2 maneiras de entrar, né? Então, é uma maneira que você pode, né, como uma estratégia de aumentar suas chances, tá? O nosso curso, ele é registrado como integral, porque as atividades que eu falei para vocês, né, tipo laboratório, a gente está oferecendo para eles agora no período noturno, né? E lembrando, esses que são, né, atividades complementares, vamos dizer assim, ao currículo, vocês têm mais flexibilidade. Então, por exemplo, agora é noturno, mas no próximo semestre vai ser à tarde ou vai ser na própria grade. Então, é por conta disso que a gente, né, coloca como sendo integral. Por outro lado, esse integral não inviabiliza o estágio, né? Como eu falei para vocês, a partir do quarto semestre, vocês têm total autonomia para fazer o estágio à tarde, que é o que as empresas hoje têm buscado, né? Então, o pessoal estuda de manhã, almoça e vai para as empresas aí, né, seguirem com o estágio em diversas instituições, né, na Faria Lima, Pinheiros e assim por diante, tá? Alguma questão específica? O pessoal do marketing, a gente está com o pessoal aqui da nossa equipe também. Pedro. Pode falar. Eu acho que seria interessante também a gente desmistificar um pouco esse tema de que a ADM Einstein é só voltada para a saúde. E, na verdade, não. O nosso currículo ele é muito amplo, como o Pedro já disse. A gente vai desde aprofundamentos da finança, quanto comportamento humano, organização, comportamento humano, comportamento organizacional, e várias outras áreas da administração, logística, estoque, supply chain, governança e compliance. Então, assim, a nossa carga de horário, assim, a gente tem algumas aulas voltadas para a saúde. Eu particularmente adoro. Não entrei no Einstein por conta dessa área da saúde, mas eu acabei me apaixonando. Mas eu tenho, acho que 70% da nossa sala não tem interesse em seguir com a área da saúde, mas a gente tem, porque eu acho que para a gente entender o sistema de saúde como um todo, como ele funciona, é muito complexo. Então, para a gente transferir esse conhecimento para uma empresa que seja do varejo, enfim, a gente consegue transferir esse conhecimento muito mais fácil, porque como a gente já está imerso em um ambiente super complexo, essa transferência fica super mais lógica e leve. A gente também tem uma vertente super forte para inovação. Eu acho que a Isa pode falar um pouquinho mais, porque ela está fazendo estágio aqui em inovação. Então, não venham com esse estigma de que, nossa, a ADM Einstein é só saúde. A gente sim tem um laço muito forte de saúde por ter essa conexão com Einstein e por ter essa ligação com a Employer University do hospital. Mas quem também não tiver interesse na área da saúde, pode vir, que vocês vão encontrar vários caminhos para seguir aqui profissionalmente. Boa, Carol. Então, falando um pouco mais sobre a inovação, né? Ontem, o ano passado, o Einstein recebeu o prêmio de organização mais inovadora do país. E foi muito bom fazer parte da equipe de inovação. Fazia, acho que, 3 meses, né, que eu tinha entrado nesse time. E eu falei, nossa, é muito legal, né? Muito gratificante. Dentre tantas empresas no país, o Einstein ganhar esse prêmio, né? E aí, conversando com o Pedro conversando com a nossa sala também, ele mostrou como o nosso curso está relacionado à inovação, né? Então,
Não que você vai aprender só sobre inovação, mas é um curso inovador. Você vai ter vários tipos de atuação. Eu vi que a gente teve uma pergunta aqui relacionada a estágio em que área. Qualquer área que você quiser, né, que tiver dentro da administração. Então, nós temos, eu vou falar um pouquinho do pessoal da nossa sala, mas nós temos pessoas em compliance, pessoas trabalhando em consultoria, pessoas trabalhando em marketing, em recursos capital, humanos, venture capital, eu em venture building. Então, é bem amplo, assim, não... Acho que temos que desmistificar mesmo isso de, a ADM no Einstein é em saúde. Não, você tem a oportunidade de trabalhar em saúde, mas como também tem a oportunidade de trabalhar em qualquer outro setor, né? Aqui na Venture Building do Einstein, a gente olha para produtos de saúde, mas é o processo de inovação como ele é, né? Então, a gente aplica aqui dentro da saúde, mas poderia ser para qualquer outro setor. E a Carol também trabalha em Customer Experience, né? E o nosso cliente é um paciente, né? Mas poderia ser também qualquer outro cenário, né? Então, eu acho que isso é muito legal, a gente estar em uma universidade que dá tantas oportunidades para a gente em tantos setores, em tantas empresas. O Pedro comentou que tem gente na Amazon, né? Tem pessoas em bancos também. Então, acho que isso, aos poucos, vai se desfazendo, assim, né? Essa impressão de que a ADM Einstein é uma ADM em saúde. Não é esse o caso. Se puder complementar, Isa, a questão da empresa júnior, que perguntaram se tem empresa júnior, né? Tá, temos, gente. A nossa empresa júnior foi fundada em 2023. Nós somos uma empresa de consultoria em geral, não é consultoria apenas em saúde, né? Porque o que acontece? A nossa empresa júnior tem pessoas de todos os cursos do Einstein. Então, nós temos pessoas de ADM, pessoas de medicina, de psico, de odonto, nutri. Então, é uma empresa que foca na multidisciplinariedade, né? Para a gente unir essas cabeças pensantes de qualquer que seja a área, para a gente entregar um produto melhor, né, para o nosso cliente. Mas nós fizemos projetos já para indústria da moda, para a indústria imobiliária. Então, é bem geral e eu acho que é um ponto bem interessante na faculdade. Assim, eu acho que isso une ao fato da faculdade ser nova e a empresa júnior ser nova, que a gente tem mais oportunidades. Eu vejo assim, que a gente tem mais oportunidades e mais proximidade, sabe, com os órgãos e com o coordenador do curso, com os professores. A empresa júnior também se estende a isso. Então, a empresa júnior chama Consultoria Júnior Einstein, então se vocês quiserem dar uma pesquisada aí no Instagram, vocês vão achar o perfil. E se quiserem conversar com alguém de lá também, agora eu estou apenas como conselheira, mas tenho certeza que eles vão recebê-los de braços abertos. E se quiserem fazer algum projeto também, contratar a empresa júnior, podem contratar. E é muito interessante, é uma oportunidade muito legal fazer parte da empresa júnior. Eu comentei, né, que a gente viajou para Florianópolis no evento nacional de empresas juniores. Tivemos também o reconhecimento do Estado de São Paulo, né? Então, em tão pouco tempo, nós batemos as metas e conseguimos alcançar aí números muito interessantes para esse mercado de empresa júnior. E é muito legal também que a gente tem essa conexão com o Pedro, que alguns dos projetos a gente não faz sozinhos, digamos assim. A gente tem a mentoria, né, o suporte de algum profissional do mercado. Então, que isso também, em alguns casos, pode oferecer mais segurança para o nosso cliente. E aí, junto disso, né, que o aluno tem o contato próximo com mais um profissional do mercado, né? Que isso também acho que é um ponto que não falta aqui no Einstein. Perfeito. Eu acho que até agora a gente falou muito de, né, sala de aula, trabalho. Como é que é a vivência de vocês fora a sala de aula, né? Eu não tenho muito conhecimento, eu sei que tem muita festa também. Vocês falam com os outros cursos, né? Também tem a área de esporte aqui. Conta para eles um pouco dessa infraestrutura e falar também essa vida, né, a vida acadêmica fora a sala, né? Tá bom. Olha, eu entrei na faculdade pensando que ia ser muito difícil eu equilibrar minha vida pessoal com minha vida profissional, com minha vida acadêmica. Mas hoje, com a organização de tempo, obviamente, uma gestão que você faz, obviamente, tudo antecipado, né? Para conseguir ter o seu tempo certo de descansar, o seu tempo de festa, o seu tempo de social, e o seu tempo acadêmico e o seu tempo profissional. Eu, particularmente, adoro sair aos finais de semana. Eu organizo tudo na semana para que os finais de semana sejam realmente de descanso ou de algum estudo específico que eu quero fazer para minha vida. Obviamente, alguns finais de semana você vai ter que, né, tirar para estudar um pouco mais, se aprofundar em algum tema da faculdade. Mas eu acho que é muito equilibrado aqui no Einstein também. Eles conseguem perceber isso, que a vida...
os professores sempre dão espaço nas aulas para gente fazer as coisas nas aulas e não deixar tudo para fora, tudo para outro horário. Então, a gente tem algumas festas, a Atlética de ADM, a qual eu faço parte. A gente, obviamente, tem as áreas de produto, então a gente faz alguns produtos muito legais, moletom, calça, camiseta, meia, roller. A gente tem as áreas de esporte, então a gente tem esportes de vôlei, handball, basquete, futsal. Não, já falei. Handball, basquete, vôlei. E deve ter mais. Deve ter mais algumas áreas. Deem uma pesquisada aí. Atlética ADM Einstein também, que vocês vão achar todas as modalidades. A gente tem uma casa super legal. Uma casa, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma infraestrutura super legal aqui. É bem pertinho aqui da faculdade, que é o SEB, é o nosso Centro de Bem-Estar Einstein. Centro de Esportes e Bem-Estar Einstein, onde a gente tem várias quadras. A gente tem uma quadra de beach tênis, uma quadra de beach tênis, assim, né, de areia, 2 quadras de futsal, uma quadra poliesportiva, academia, um rooftop com churrasqueira. Então, assim, gente, é uma infraestrutura muito legal. O Einstein, ele preza muito esse bem-estar dos alunos, né? Tem psicólogos aqui na faculdade também que são disponíveis para os alunos utilizarem. Isso também é super interessante. Mas voltando para a parte da Atlética, né? A gente sim tem algumas festas, inclusive vai ter uma festa em setembro, se vocês quiserem dar uma olhada, chama Cosmos Festa. Acho que vocês vão adorar, obviamente só para maiores de 18. É bom deixar isso bem claro. Mas eu acho que você consegue sim ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Tem mais alguma coisa para falar, será? Acho que do SEB não. Eu, diferente da Carol, eu não sou a maior fã de festas. Eu gosto de voltar para minha cidade toda vez e super rola, gente, que eu sei que tem algumas pessoas também que são de fora, ficam receosas de ficar muito longe da família. Eu volto para Ribeirão todo fim de semana e dá para se organizar, sabe? Eu acho que é isso que a Carol falou. A faculdade também se preocupa em existir um equilíbrio, né? Então, tem que ter ali um momento profissional, né? Um momento de estudos, mas a gente também tem uma vida para além disso, né? E eu vi que teve uma pergunta aqui se pode conhecer a faculdade. Pode, claro, venham. A gente vai estar aqui para receber vocês, vai ser um prazer. A gente faz um tour aqui nesse espaço super bonito que é o Einstein. Isso é importante porque é um diferencial, né? E um grande diferencial. A parte de infraestrutura, né? Se vocês tiverem interesse, tem aí o Instagram, pode mandar mensagem no Instagram que a gente responde também. Falaram sobre o Enem, a gente aceita o Enem. Tem uns vagas reservadas para o Enem, tá? Então, do vestibular são 70, 50 né? Dessas 70 vagas, 50 é vestibular e dessas 70, 10 são para o Enem, tá? E as outras 10 é para o pessoal do Internacional, que é o IB e o Abitur. Benefício da monitoria. A monitoria, o que é monitoria também? É um termo meio esquisito, tá? Mas monitoria é praticamente um estágio, para traduzir melhor aqui. Então, é uma atividade prática que você faz em alguma área, né, de negócios do Einstein, que pode ser finanças, economia, pode ser a parte de marketing, tá? 4 horas do seu dia, né, que você começa ali no período da tarde, finaliza ali antes da noite, e aí você ganha um desconto na mensalidade por volta de R$1.000 e poucos, né? E depois, se for evoluir para o estágio mesmo, deixa de ser um desconto na mensalidade e entra como sendo um pagamento, né, um salário mesmo, tá? Tem dica para estudar para o vestibular. Para o vestibular que nosso é tradicional, né? Então, redação, você ter o conhecimento geral aí do ensino médio, tá? Não tem muita dica, né, pessoal? Acho que aí você tem mais com o seu professor do cursinho, tá? Ou do colégio. Mas, assim, de maneira geral, é o que você está acostumado a estudar aí. A gente não tem nenhuma surpresa, a gente não tem o processo da medicina, o nosso processo é mais tradicional. Em quais países o diploma é aceito? O nosso diploma, ele é aceito em todos os países, né? Então, a partir do momento que você forma no Einstein, você pode fazer um MBA, um mestrado fora do país, um doutorado também, tá? Isso não tem nenhuma barreira. Quando eu falo que é duplo diploma, né, como é que funciona isso? São 4 anos aqui, o 5º ano é opcional, né? Você pode fazer um 5º ano na Europa, na EU Business School, né, que você tem sede aqui na Alemanha, na Espanha ou, né, qualquer outro país, na Suíça, né? Você pode fazer 6 meses em cada país ou um ano inteiro nesse país, ou até a opção de fazer online também, se você tiver aí uma questão, né, pessoal de não querer mudar de país, e aí você sai, né, com um diploma europeu
né, junto com o diploma nacional aqui, tá? O diploma europeu, ele te abre algumas portas, né? Às vezes você precisa, quer, né, ter você pode ter uma dupla cidadania, que é o meu caso, você pode, por exemplo, ir para outro país e fazer uma carreira em outro país, isso facilita um pouco porque, né, você tem uma faculdade que é mais reconhecida naquela região, tá? Então, essa é uma oportunidade que a gente dá para os nossos alunos e incentivamos eles. Aí outra coisa, aqui não tem, por exemplo, reserva de vagas, não é 2 aluninhos que vai fazer isso aí, tá? A gente oferece para todos os alunos, lógico que eles têm os parâmetros, né, de nota que eles precisam ter para conquistar, né, e fazer esse processo de intercâmbio, mas não é o formato que eu vejo em outras universidades, que tem 2 vagas e o resto se vira, né? A gente realmente aqui expande isso para todos os nossos alunos, tá? Então acho que é um benefício bem diferente aí do mercado, né? Pelo menos pela minha vivência, eu não vejo isso em outras faculdades, tá? Pedro, eu acho que eles comentaram de alguma dica para o vestibular. Eu acho que eu vou dar minha dica, o que eu fiz para conseguir passar no vestibular da VUNESP em ADM em 2023. Eu acho que uma coisa primordial é você estudar a estrutura da redação da VUNESP, porque, se eu não me engano, ela é um pouco diferente do Enem. Então, estudem bastante isso. E também vejam quais são os temas mais em relevância no momento, porque normalmente esses são os temas, não esses, né, mas gira em torno disso o tema da redação. Então, se eu for dar uma dica, é essa. E outra dica boa também, eu vou aproveitar aqui, desculpa, daqui a pouco você fala. Façam provas anteriores. Então, pega o vestibular de 2024, pega o vestibular de 2023 e vão fazendo, porque as questões, elas mudam, só que a maneira de como elas são feitas normalmente tem um padrão. Então, se você conseguir entender como são feitas e a redação, acho que você já tá mais que suficiente, seu estudo. Boa. Eu acho que, para além disso, de dica, venham calmos, vai dar tudo certo. É um momento de muita incerteza, dá medo, né? Eu lembro, parece que faz pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que faz muito. Mas venham calmos, vai dar tudo certo. Tragam alguma coisa gostosa para comer. Deem essa estudada prévia, né, das provas do Einstein. Leiam bastante para entender quais são os pontos possíveis da redação. E acho que é isso, não tem dica além disso, né? O resto a gente não consegue prever como vai ser a prova, mas vai dar certo, gente. Venham com calma, tentem tranquilizar a ansiedade, façam a prova com calma e venham para a DMA, assim que vocês vão gostar, tenho certeza. Boa. Sobre carreira, né, que eu acho que é um ponto que a gente talvez não tenha falado tão... Quais são as possibilidades de carreira, né? Então, a administração, pessoal, é muito amplo, tá? Eu acho que diferente dos demais cursos que a gente chegou a falar até agora aqui, ele é como se fosse um cardápio mesmo, você pode trabalhar em qualquer indústria, porque toda indústria tem um produto e todo produto precisa de gestão, né? Então, eu preciso de um cara de finanças, um cara de recursos humanos para contratar pessoas para continuar aquela empresa, alguém, né, da área de, por exemplo, pode ser de marketing para fazer aquele produto ser vendido, tá? Então, a nossa formação, eu acho que é uma das formações que são mais anti-A que existe, porque não é fácil fazer o que o ADM faz também, né? É múltipla função. Então, quem está preocupado aí com o futuro do trabalho, né, que é um tema muito recorrente aí, né, principalmente nas engenharias, mas na administração eu vejo que é uma formação que dificilmente vai ser muito abalada por conta da IA, né? Justamente porque você faz muita coisa e para processar isso de uma maneira, né, para um sistema, não vai ser tão simples no curto prazo, né? Talvez outras profissões que fazem coisas mais automatizadas, isso pode sofrer um impacto maior. Mas no nosso caso aqui, né, é uma profissão muito dinâmica. Então, se você gosta de dinamismo, né, ter essa possibilidade de mudar também, né, cada hora está num lugar, eu acho que vai te dar aí, né, uma grande vantagem, né, fazer administração, tá? Eu não vejo, muita gente fala assim, a administração é para quem não sabe o que quer fazer. Na verdade, eu acho que não. É para quem tem muita vontade de conhecer coisas diferentes, tá? Você pode, de fato, na administração, conhecer, né, diversos setores da economia, diversas empresas, e não ficar preso a uma área específica, né? E aí, para fechar aqui os nossos principais diferenciais, o que eu vejo, tá, pessoal, para reforçar? Bom, primeiro, né, olhando para um lado mais externo, a infraestrutura, né, se você tiver desconhecimento de onde a gente fica, aqui do lado do hospital, no Morumbi, faço o convite para, né, nos visitar, pode mandar mensagem, se precisar do meu WhatsApp, pode passar aí para eles, tá?
Também temos a questão dos professores, né? São professores que, de fato, fazem um ensino personalizado, né? É bem diferente de outras instituições que eu já vejo, né, que é aquele ensino mais massivo, que você tem um professor ali, mas ele não conhece o aluno nome por nome e também as dificuldades de cada um, então a gente faz isso, né, de uma maneira muito próxima. As metodologias, tá? Então muita faculdade fala, eu uso metodologia ativa. Tá bom, mas me dá um exemplo. Aí a pessoa começa a chorar, né, porque não tem. Ou fala assim, o professor que faz. Né? Na verdade, assim, não existe esse negócio de professor que faz, tem que ser uma coisa institucionalizada. Então aqui a gente tem um TBL, tem um PBL, né? A gente tem a simulação realística. Isso, quando eu falo, não é que eu tenho, é todas as graduações aqui do Einstein, tá? Isso, os professores têm treinamento, tá? A metodologia ativa não é que você tira da cartola e começa a fazer. É uma coisa realmente institucionalizada e isso entra até no calendário né, de avaliações aqui dos nossos alunos, tá? A gente também tem a parte, né, de relacionamento com o exterior, através dos projetos que eles fazem com as empresas, através da empresa Júnior, através das visitas que eles fazem também. Então eles foram um monte de empresas já na Amazon, na PwC, foram na Magalu, enfim, mais de 20 empresas aí a gente vai levando para eles conhecerem e para as empresas conhecerem eles também. Né? A questão que eu vejo também com grande diferencial é a parte profissional. Então se você quiser fazer um estágio, né, desde o primeiro semestre você tem essa opção. Tá? E é uma coisa facilitada pela gente, não é que você vai ter dificuldade, é uma coisa simples, você aplica aqui, já começa na sua rotina e ganha já uma desenvoltura, né, para o mercado profissional. Tá? Acho que é um grande destaque, né, nosso aqui, que essa, de fato, integração. A gente não é um puxadinho de uma empresa, de fato, é um negócio integrado aqui, né? Tem uma ponte que conecta a faculdade com o hospital, e isso aí facilita todo o processo. E, por fim, pessoal, eu acho que essa vida acadêmica, que a gente tem vários cursos aqui, né? Dentro do prédio, a administração, a enfermagem, a medicina e a psicologia. Os alunos se cruzam em festas, essa vivência que eu acho que é importante para você também. É um novo período da sua vida, você vai sair da sua casa, provavelmente, né? Ou se ficar na sua casa também, mas é um outro processo, né? Então, a gente estimula que os cursos se conversem. Estão fazendo agora uma disciplina com a engenharia, que é do outro prédio também. E isso é um dever meu aqui, né, estimular eles também a ter uma vivência aqui fora dos muros da ADM. Né? Então, você vai conhecer muita gente interessante e com certeza você vai ter uma experiência muito legal. Tá? E aí, para você que está do outro lado aí, eu vou pedir para elas repetirem, mas já falando da minha parte, coloca o eu quero aí na mensagem, tá? Que você vai conseguir receber o seu, que mesmo? O link, né? O link que vai te dar mais informações do processo de inscrição e outros detalhes do curso, tá? Então, deixa o seu eu quero aí e a Isa e a Carol vai dar o último recado delas também. Então, vamos lá. Como último recado, eu acho que vale falar um pouquinho mais sobre o método TBL, que eu acho que isso pode causar um pouquinho de segurança em alguns potenciais alunos. Como que funciona esse TBL, né, no nosso dia a dia? Nós sentamos em grupos e esse grupo é montado estrategicamente, então não é tipo, por proximidade. E isso é muito interessante, porque assim, você não tem uma matéria de como lidar com as pessoas no dia a dia na prática. A gente aprende na teoria, mas é muito interessante que durante todo esse período, né, da graduação, você lide com pessoas diferentes, que trabalham de maneiras diferentes, que agem, né, de maneiras distintas. Então, esse grupo ele vai se modificando a cada semestre, né? Então é rotativo. Eu e a Carol acho que já caímos juntas 2 ou 3 vezes, mas é muito bom assim ter essa experiência de trabalhar com pessoas, que é como vai ser no mercado de trabalho, né? Você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com pessoas. E apesar de ser importante você ter seu desempenho, né, individual, você precisa saber se comunicar, você precisa saber lidar com adversidades, como trabalhar em equipe, se precisar dar um feedback negativo, né? Como a gente faz isso? Isso a gente não aprende na faculdade, na teoria, né? Com os livros. Então, acho que isso é muito legal. Eu acho um super diferencial do Einstein, assim, que eu vejo que outras concorrentes, assim, não têm isso, sabe? E essa questão da simulação realística também é muito legal. Parece que você está num reality show, assim, porque é um momento que você fica sem telefone, a simulação é com base em coisas que a gente já viu na faculdade, né? Então você entra, tem um ator te esperando, você vê que é uma coisa preparada para você, sabe? Que faz sentido, não é algo padronizado e tipo, vamos colocar eles para testarem isso. Não, é uma coisa que você vê que as pessoas se preocupam com você, tem um professor ali te avaliando, você se sente, né,
ou não, mais preparado para o mercado, mas dá aquele tipo, nossa, se fosse uma situação realista, né, que é uma simulação, mas se fosse uma situação real, eu saberia, sabe, argumentar, dialogar com a pessoa, explicar o meu ponto, a partir desses pontos que a gente viu na faculdade, das matérias. Então, acho que esses dois são baita diferenciais do Einstein e vale super a pena também. Eu vejo que outras concorrentes não têm isso. E, para além desses dois pontos, eu acho que o terceiro ponto que me fez escolher aqui, né, o Einstein como a minha faculdade, é a questão do trabalho, né, da gente poder ter experiência de trabalho desde o primeiro semestre, que eu acho que isso faz muita diferença. Nossa, Isa, eu acho que você conseguiu transparecer todas as minhas palavras, mas se eu fosse elencar o maior diferencial do Einstein, para mim, é essa possibilidade de fazer networking com os profissionais do mercado, que sempre estão muito abertos, como eu já falei. Os nossos professores são super bem qualificados. Tem alguns que já que vieram do mundo corporativo, tem outros que vieram do mundo acadêmico mesmo. Então, a gente tem essa super diversidade. E não esqueçam de comentar "eu quero" para mandar o link do edital do VUNESP, né? Então, assim, gente, se vocês tiverem dúvidas de escolher o Einstein ou não, a minha sincera opinião é um pouco enviesada, mas hoje eu não arrependo nem 1% da escolha que eu fiz em 2023, que foi escolher o Einstein. Então, escolham, é uma faculdade maravilhosa, com muitos aspectos que eles vão cuidar de você realmente, tanto no aspecto pessoal, acadêmico, profissional. Então, não tenham resquícios de dúvidas, podem mandar, podem conversar com a gente. A gente está muito mais que aberto para receber vocês. E eu acho que o curso de ADM Einstein é o melhor. Boa, pessoal. Deixa o recado final aqui. Quem quiser assistir alguma aula, participar de uma rotina nossa aqui, além do curso livre que vai começar dia 19, já falei para vocês aqui no vídeo, né? A gente também tem um desafio dia 22. E temos as casas abertas aqui, caso vocês queiram visitar. Tá? É só mandar mensagem aí pelo Instagram também, que a gente marca, né, para você assistir uma aula ou visitar o prédio. Fique à vontade aí para fazer parte do nosso dia a dia, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Agradeço pela presença de todos aí e excelente noite para vocês também.